Estamos aqui fazendo uma segunda filmagem do nosso quarto aqui do apartamento para terminar de mostrar algumas lembranças, algumas recordações, algumas repetições, algumas elaborações. Então, o criado mudo aqui em Jacarandá, com um tampo de mármore travertino. Para lembrar bem, eu gosto muito de uma cadeira cheia de pano para assistir os filmes. Uma cadeira antiga, uma cadeira também antiga da década de 20, né? E para lembrar aqui um pouco o tempo do meu pai, cinzeiros, né? Eu não fumo, meus filhos não fumam, meu pai fumou até mais ou menos 50 anos, então essas patas lembram a época lá do Pico Preto, da minha mãe na fazenda, e os cinzeiros lembrando da época que papai era igual uma chaminé dentro do quarto. Mamãe nunca reclamou, nunca se incomodou. Às vezes ele queimava até o travesseiro, as cobertas, porque cochilava fumando. A coleçãozinha pequena, muito pequena, não se compara às coleções de pratos que nós temos lá no casarão. Então essa é uma pequena coleção de pratos que veio aqui adornar essa parede, que é a parede que leva a chuva para o lado de fora. Então nós colocamos esses pratos, o bom desses pratos, os dois de cima tem pássaros, que é uma coisa importante, né? Os pássaros na vida do mundo. Esse azul, lembrando os azulejos de Portugal, azulejos também. E temos aqui esse pequeno pratinho com um prato de sobremesa, né, japonês. Eu inventei essas colagens de xícaras com pratos para fazer alguma coisa de diferente. Esse jarro que é extremamente bonito. Esses pequenos pratos que continuam aqui na decoração. Esse dólar americano que foi de uma herança recebida por Jaqueline há 30 anos atrás. E o banheiro é pequeno, mas dá para viver. Numa época em que tudo é muito rápido, a gente não tem muito tempo, nem tem mais uma casa cheia de gente, como era antigamente. Então veja aqui esses pequenos detalhes decorativos, né? Um é europeu, o outro veio da China. O espelho veneziano, muito bonito ainda, tem mais de 70 anos. Então ele ainda continua a ser um espelho bonito, uma decoração bonita. Antigamente era difícil, né? Algumas relíquias de perfume, que é esse perfume Narcisse da Chloé e Charlier da Revlon. Então há perfumes que você nunca deixa de usar. O Charlier da Revlon ainda existe, não é? Azarro ainda existe, do meu tempo de rapaz. E também do meu tempo de rapaz, que ainda também existe, esse perfume aqui chamado Calandre. Então essas misturas de perfumes mais antigos, de marcas mais antigas, com esses atuais. Nós temos sempre sal, não falta o sal grosso aqui.
nós temos algumas crenças que é importante tomar banho de sal grosso para uma saúde psicológica boa. E essas colônias que são fantásticas da Granado. Não pode faltar essas colônias, né? Muito útil. Então essa filmagem é para mostrar que é possível você ter memórias, relíquias, histórias, tudo isso sintetizadas num quarto. Mais uma vez aparece aqui, ó, os aromas da Granado. Essas colônias são muito boas. E esses sabonetes mais modernos. Essas caixas antigas da década de 20, de 30. E assim dá para se ter uma ideia de como você, em um apartamento de 220 metros, você pode... Esse quarto era dividido em 3 pedaços, né? Um closet, a parte que ficava a cama, né? E eu resolvi botar a parede abaixo e fazer um vão só. E ele ficou bem melhor e bem maior. E coube o que eu gostaria de ter perto de mim, que era esses objetos, essas lembranças, essas fotografias da minha mãe, da minha tia, do meu pai, dos meus filhos, essas memórias, essas garrafazinhas que são da década de 70, né? Essas garrafas são da década de 70. E isso faz parte do nosso cotidiano. Quando a gente está um pouco enjoado, modifica, que faz parte do cenário, né? Modificar alguma coisa. A vida, ela é uma constante mudança. São essas mudanças contínuas que fazem com que a gente lute pela vida, lute por alguma coisa, tenha novas esperanças. Então, essas novas esperanças, lutas, guerras contínuas, faz parte do jogo do viver. As memórias, né? Minha carteira de identidade, a primeira carteira de identidade da minha filha Isabelle e a minha carteira de reservista, que eu mandei plastificar, que ficou bem melhor depois de plastificada, né? Que evita perder. Essa xicrinha de casca de ovo e as colônias que nós gostamos muito, dessas colônias bem saborosas. E assim, esse é o segundo vídeo sobre esse quarto do apartamento. Espero que tenha ficado bom, espero que tenham gostado.